Olá, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade no capítulo 1, as revoluções do século XVIII no continente europeu, falando agora sobre a Revolução Francesa. A gente vai continuar meditando no livro de Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Vocês vão ver que ao longo da Revolução Francesa, vários processos de transição, não só de líderes, mas de forma de governo, vai acontecer. Vamos ver agora nos próximos slides. A francesa iniciou em 1789 até 1799. Ela foi um evento muito importante dentro da história, porque ela não vai só inspirar a França, mas vai inspirar outros países em todas as regiões do mundo. Para você ter uma ideia, o autor Éric Robesbal, ele escreve um livro chamado A Era das Revoluções, e dentro dele está a Revolução Francesa, porque a partir daí vai vir características que vai auxiliar a mentalidade humana em todos os aspectos, tanto político como social. Era dividido em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro eram os camponeses e os servos. O terceiro estado ele sustentava os 2 grupos por meio de pagamentos de impostos. Era a burguesia boa parte do dinheiro que o rei tomava emprestado sempre que os cofres públicos ficavam vazios. Eram também de origem da burguesia grande parte dos pensadores iluministas que a gente já conheceu no curso do século XVIII. Pouco a pouco, esses integrantes iluministas, eles foram despertando no terceiro estado a tomada de consciência, porque eles viviam numa grande opressão pelo primeiro e segundo estado. E o que ocorre? Os franceses eles estavam enfrentando uma crise econômica muito grave. Além disso, os gastos luxuosos do rei e sua família e as campanhas militares, como a independência dos Estados Unidos, que a França se envolveu e acabou apoiando, ajudou a esvaziar os cofres públicos. Para piorar a situação da França, ela sofreu com momentos de secas, ora momentos de inundações. A fome atingiu tanto o campo e a cidade. Sem comida, os camponeses passaram a destruir os castelos, atribuindo os nobres à péssima situação que estava tendo no campo. Tentando encontrar uma saída para a situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, um órgão formado por representantes dos 3 estados. Embora cada estado ele tivesse vários representantes na Assembleia, o voto para tomar as decisões era por estado. Cada um deles tinha direito a um voto apenas. A intenção do clero e da nobreza era obrigar o terceiro estado a assumir novos impostos para solucionar essa crise. No dia da abertura da Assembleia Constituinte, o terceiro estado ele exigiu que a contagem de votos fosse por cabeça e não por estado. Como o clero e a nobreza não aceitavam a proposta, os representantes da burguesia e do povo decidiram ocupar a outra sala do Palácio de Versalhes, que era onde estava acontecendo essa reunião. Decididos ficar ali, reunidos até que seus objetivos fossem alcançados. Em 9 de julho, o terceiro estado se autoproclamou na Assembleia Nacional Constituinte, com esse objetivo de elaborar uma nova Constituição, algo que não estava dentro dos planos absolutistas de Luís XVI. Com essa nova Constituição, o primeiro e segundo estado não seria tão beneficiado como eles estavam sendo beneficiados. E o terceiro estado ele teria uma participação melhor e maior na política. De longe, a população de Paris acompanhava os acontecimentos que ocorriam em Versalhes. Aí logo a notícia era que o rei estava procurando dissolver a Assembleia. Indignados, a população de Paris tomou as ruas e na madrugada de 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu os arsenais e se apoderou das armas encontradas. Aí, em seguida, eles marcharam até Bastilha, que era uma fortaleza que servia de prisão para quem desagradasse o governo, e a população se apoderou dessa fortaleza e começou a destruir ela, porque ela representava um símbolo opressor durante esse período do governo absolutista. A Constituição Francesa foi promulgada pela Assembleia Constituinte de 1791. Ela instituiu a monarquia absolutista e estabeleceu em seu lugar a monarquia constitucional. Ou seja, o rei foi mantido no trono, mas não governava sozinho. Acima dele estava a Constituição, que ele teria que obedecer. Além disso, a autoridade dos
estados foi dividida nos 3 poderes que a gente conhece hoje como executivo, legislativo e judiciário. Contudo, nas aparências, o rei submetia essa constituição, mas no íntimo não aceitava a perda do poder. Por isso, deu início a negociações secretas com governos de países vizinhos que temiam a difusão para outras regiões da Europa das ideias anti-absolutistas francesas. Em junho de 1791, o rei e sua família tentam fugir disfarçados para o exterior. Sua intenção era organizar as forças militares para retomar o poder, mas foram reconhecidos antes de cruzar as fronteiras do país e reconduzidos a Paris, onde ficaram presos. Logo após isso, com a prisão do rei, o governo passou para um conselho executivo provisório em 22 de setembro de 1792. Foi proclamada a República, a Assembleia Nacional foi substituída pela Convenção Nacional. A Convenção Nacional foi a primeira Assembleia Francesa eleita por sufrágio universal masculino, sem distinção de classe, quer dizer, todos os homens de qualquer camada social poderiam votar. A Convenção Nacional era formada por vários grupos de várias camadas sociais. Esses grupos eles eram divididos em 3. Primeiro eram os jacobinos. Eles representavam principalmente a pequena e a média burguesia, defendiam a República e o voto universal. Era liderado por Robespierre. Eles eram um dos grupos mais radicais da Revolução e sentavam-se sempre do lado esquerdo do salão. Os girondinos eram um bloco formado por políticos moderados que tinha como núcleo original os deputados da província de Gironde. Representava a grande burguesia mercantil e procurava conter a radicalização, negociando sempre com o rei, e sempre sentava do lado direito do salão. Já o Pântano era um grupo menos expressivo, formado por políticos cujas decisões oscilavam conforme as circunstâncias e os termos a serem votados. Receberam esse nome porque sentavam na parte baixa do salão, que se localizava no centro. Daí vem essa organização ideológica política que a gente conhece hoje no nosso país como direita, esquerda e centro. Ao longo da Revolução, os jacobinos e os girondinos eles se alternavam no poder. Às vezes os girondinos estavam controlando e às vezes eram os jacobinos. Aí, com a concentração nas mãos dos jacobinos, eles tinham medidas políticas radicais. Aí, contra a vontade dos girondinos, os jacobinos decidiram levar o rei e a rainha em julgamento, condenando eles à morte. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado, sua cabeça foi arrancada em praça pública. Em outubro, a rainha Maria Antonieta ela recebe o mesmo fim. Com a execução do rei, levou à formação de uma aliança chamada de coalizão contra a França revolucionária. Ela era formada pelos governos da Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, Espanha e Portugal, cujas tropas invadiram o território francês internamente. Nobres inconformados com a perda do poder organizavam movimentos contra-revolucionários. Então, os girondinos que não estavam conformados com os jacobinos no poder também organizaram grupos para poder tirá-los e retomar o poder novamente. Após os eventos que se incenderam contra os jacobinos, a Convenção Nacional passou a ser controlada pelos membros da alta burguesia, que eram, na sua maioria, girondinos. Algumas medidas adotadas pelos jacobinos que não iam contra os interesses da burguesia foram canceladas. Foi o caso do tabelamento de preço. Além disso, para evitar novas revoltas, a população de Paris foi obrigada a se desarmar. As novas autoridades proibiam até mesmo o canto de alguns hinos revolucionários nas ruas. E era o fim da participação popular na Revolução Francesa. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que se incidiu após esse fim da participação popular. Estudem o capítulo e façam as atividades propostas. Até a próxima aula.